Olá, começando mais uma edição do podcast Cineclube Matinal. Eu sou Roger Lerina e estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, aqui no Sind Bancários, novamente, com o meu fiel parceiro dessa empreitada, Marcelo Perrone. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Roger? Tudo legal. Vamos lá, mais uma semana aí com boas estreias, não apenas nos cinemas, mas também nos streamings, né? A gente começou a falar também de série e tem tudo a ver. A série que a gente vai falar, ela é muito cinematográfica e cabe aqui no nosso escopo do Cineclube Matinal. Lembrando que esse podcast faz parte de um projeto mais amplo, né, Marcelo? Que é o Cineclube Matinal, que inclui sessões presenciais aqui no Cine Bancários, que é nosso parceiro nesse projeto, nessa produção, e também um cineclube matinal que vai ser online, reuniões que vão acontecer a partir do dia 19 de maio, 2 vezes por mês, em que nós vamos conversar com vocês, quem se inscrever, e para se inscrever é só ali tem o link na descrição aqui do nosso episódio. Você pode se inscrever e participar dessa iniciativa que vai ser muito bacana. É uma ideia parecida com esses clubes de leitura que tem espalhados por aí, que é uma troca de conversas, de conhecimentos com as pessoas que gostam de cinema como a gente. Então não é curso, não é aula, mas é mais um bate-papo. E nós vamos começar falando, essa primeira edição, serão 6 encontros com essa temática de saída, que é David Lynch, esse grande cineasta contemporâneo, que nos deixou recentemente, no começo do ano, mas que legou uma obra incrível, rica, enigmática, que segue e certamente vai continuar por muito tempo fascinando e intrigando quem gosta de cinema. Mas a gente vai começar falando, né, Marcelo, de um grande filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros e que me surpreendeu positivamente. Eu tinha uma expectativa, uma boa expectativa com esse filme, mas ele superou as minhas expectativas, que é O Homem com H. Uma cinebiografia do Ney Matogrosso, escrita e dirigida pelo Esmir Filho e atuada brilhantemente por Jesuíta Barbosa, esse ator que já tinha provado que é um grande intérprete, mas que está no papel de sua vida, como o Ney. Ele encarna esse cantor maravilhoso dos seus 17 anos até mais ou menos os 50. O filme, na verdade, até começa antes, com a infância de Ney Matogrosso, lá numa cidadezinha no interior de Mato Grosso do Sul, até o sucesso e os amores, a passagem com os Secos e Molhados, esse grupo também absolutamente revolucionário, primeira metade dos anos 1970 aqui no Brasil, e chega até tem cenas do próprio Ney Matogrosso no último show, no mais recente show dele, turnê, que inclusive passou aqui em Porto Alegre, onde a gente grava o nosso programa, nosso podcast, que é o Bloco na Rua. Marcelo, o que tu achaste desse filme que, para mim, eu fiquei tentando encontrar alguma outra cinebiografia brasileira tão boa quanto essa, musical, sem dúvida, não tem comparação, e eu acho que não tem nenhuma cinebiografia ficcional, assim, dramatizada, tão bem realizada, eu acho, quanto O Homem com H. Eu faço minhas tuas palavras, porque eu também estava com uma expectativa alta, porque gosto muito do Ney, principalmente Secos e Molhados, e era uma missão muito difícil, tu dar vida para um filme de um artista que é tão, assim, significativo, Exato. Tão múltiplo, e que tá vivo, né? Tá vivo ainda, né? Que é uma obra contínua ainda, né? Tá Exato. fazendo show, tá produzindo. E eu me surpreendi. 83 anos, gente, e tá no palco ainda. Eu levei fé porque o Esmir Filho é um diretor que eu gosto muito. Sim. É um jovem realizador, agora já não tão jovem, que eu conheci ele com os curtas no Festival de Gramado. Isso, eram uns curtas muito bacanas sobre descoberta do amor e da sexualidade de adolescentes, em geral. Saliva, muito alguma coisa assim, também foi muito premiado, né? E Alguma Coisa Assim ele transformou em longa depois, que é um longa bem interessante. Ele fez um filme aqui no Rio Grande do Sul, Os Famosos e os Doentes da Morte, que é um filme muito bacana, legal. Assim.
E eu acredito, assim, que quando eu via o nome do Esmir envolvido no projeto, eu já fiquei assim, pô, não vai fazer um filme convencional como tantos que a gente tem visto Exato. aí, que não são necessariamente ruins, mas são bem filmes previsíveis, assim, que a gente viu recentemente. Elis Regina, Tim Maia. Meu Nome é Gal, por exemplo, da Meu Gal Nome é Costa Gal, que é muito são aqueles filmes que a gente chama convencional. de filmes cumpridores, né? Vai mostrar a infância, o início da carreira, principais momentos, alguns dramas pessoais tentando dar uma dimensão do artista, conforme o tamanho do artista, maior a Sim, mas responsabilidade. sem muito brilho, né? O Cazuza fala que tem muito a ver com uma conexão aí com quem for ver o filme pessoal e também acho até cinematográfica também, que tem uma certa relação. Mas o que eu gostei do filme, assim, pelas escolhas do diretor, provavelmente o Ney se envolveu diretamente no roteiro, eu vi que ele participou ativamente da concepção do roteiro, que foi escrito e reescrito várias vezes. Óbvio, cada fã dos Secos e Molhados do Ney vai achar que faltou mais, faltou menos. Eu, por mim, por exemplo, teria mais tempo de Secos e Molhados, mas Secos e Molhados, sim, a gente tem que se dar conta que 2, 3 anos da vida do Ney. A vida dele, depois disso, foi super rica, assim. Exato. O início da carreira solo, acho que está tudo bem contemplado. A gente pode ficar questionando, isso podia ter mais, isso podia ter menos. Mas uma coisa que eu gostei muito do filme foi que ele, da vida privada, que geralmente essas cinebiografias tentam ser mais em cima da parte iluminada do cara, da vida, da obra, da carreira, das músicas. O Ney, ele é um cara muito reservado. Então, o que a gente vê no filme ali da vida pessoal, principalmente os relacionamentos amorosos dele, não foi, tipo, o relacionamento com Cazuza, a gente sabe que existiu, mas não foi uma coisa assim abertamente pública, veio à tona bem depois que já tinha ocorrido. Inclusive nesse filme, né, Marcelo, que tu citaste o Cazuza, O Tempo Não Para, sim, que foi um dos primeiros, uma das primeiras cinebiografias musicais aqui no Brasil, sim, filme 2004 do Walter Carvalho e da Sandra Werneck. O relacionamento do Cazuza com o Ney Matogrosso simplesmente não aparece. Sim, foi motivo de queixa, inclusive, do próprio Ney, que se sentiu ofendido na época, dizendo que tinha sido apagado da história, e acho que foi uma decisão pessoal da família do Cazuza, assim, de não querer expor esse lado, digamos, o lado sexual do filho. E o Ney, ao contrário, ele é aquilo, ele é uma persona, digamos, sexual, animalesca, como tu diz, o bicho que aparece muito no filme. Exato. E isso aí não teria como ficar de fora. Então, acho que foi muito bem abordado isso no filme, com uma intensidade, olha, poucas vezes vista, assim, porque... Exatamente. Quase censura 18 anos o filme. Assim, exato. Tá no limite, cenas, assim, né? Tem muitas cenas de sexo, né? Sexo grupal, sexo... Exato, com um ou mais parceiros e parceiras, e as cenas são muito, para usar uma palavra que se usa, gráficas, né? São bastante explícitas para um filme que tem pretensões mais comerciais, né? Passar na TV, por exemplo, aberta, já não poderia, eu acho, nesses termos, nesse horário, em horário... talvez um horário mais tarde, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele consegue, né, Marcelo, colocar isso com... não vou usar a palavra bom gosto, que eu acho detestável isso, né? Tipo, sexo, de alguma maneira, pode ser de mau gosto. Mas é bem colocado, mesmo esse sexo mais explícito, digamos assim, mais evidente, é coerente, não é apelativo, não é gratuito, porque... a gente vê, né? O Ney Matogrosso no palco sempre está quase nu. Então, é natural ver que esse personagem tendo esses envolvimentos amorosos carnais mais fortes. E vendo o filme, Roger, fiquei pensando assim, porque eu acompanhei assim, a carreira do Ney, de como um artista com essa atitude, com essa figura, surgiu em plena ditadura militar. O filme ele aborda isso aí em algumas questões relacionadas à censura, assim, que teve pontuais, assim, são pontuais, mas é impressionante assim, um artista com esse nível de ousadia ter surgido naquele período histórico do Brasil. Exato. E a gente sempre costuma elogiar assim, os atores que interpretam, porque mimetizam os seus personagens, como foi a Andréa Horta como Elis, o Daniel de Oliveira com Cazuza e tantos outros. Assim, mas o Jesuíta ele vai além, acho que na minha concepção, assim, da imitação do Ney. Tu consegue enxergar, tem horas que tu vê nele mesmo, assim, digamos,
pode não ser o rosto, assim, tu vê, mas assim como essa cena que a gente tá vendo, assim, ele emagreceu muito para dar o corpo que o Ney tinha naquela época, mas ele vai além de uma mera imitação, reprodução, ele parece que incorpora a persona do Ney de tal forma que a encarnou. personalidade, né? Os tiques, o jeito de se Exatamente, movimentar. aquele mexer de ombros, assim, chamava atenção, assim, o jeito, assim, tipo, de encarada, aquele olhar desafiador de quem não se entrega, assim, que tá sempre afrontando as pessoas, que é uma coisa que ele aprendeu desde criança, né, da coragem para enfrentar o pai, que ele levou para a vida, assim, esse olhar que ele tem, assim, de sempre meio que sedutor e ao mesmo tempo encarando, desafiando os seus interlocutores, assim. E eu acho que também é muito bem resolvido dramaticamente, Marcelo, Sim. além de encadear esses episódios da vida pessoal e da vida artística, é inevitável, e isso a gente quer ver, obviamente, numa cinebiografia de um artista, a gente quer ver isso também, mas ele encontra, e de uma forma que também não é gratuita, não é forçada, quase que uma espécie de fio condutor dramático, que é a sombra do pai, que funciona como algo que o repele, algo com que ele não lida muito bem, mas ao mesmo tempo também é uma presença que faz com que praticamente tudo que ele tenha feito, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, é uma espécie de resposta às expectativas e ao jeito mesmo, né, essa relação que o pai dele tinha com ele. E eu acho que o filme consegue fazer isso, colocar como um pano de fundo, uma linha dramática, de uma maneira bem consequente e que funciona, tem um desenlace dramaticamente bem feito, né? Então eu acho só elogios aí. Eu tava brincando porque eu estava tentando, Marcelo, quando a gente, vamos falar sobre esse filme, e estava tentando encontrar defeitos e não encontrei defeitos, cara. Não, e uma coisa boa, Rocha, que eu achei legal também, apesar de ser daria uma minissérie, né, a vida do Ney. Sem dúvida. Eu acho que ele consegue abordar também de uma forma satisfatória, claro que conforme o teu grau de intimidade com a obra do Ney, tu vai sentir que faltou uma coisa ou outra, mas para mim ele deu uma dimensão, por exemplo, da transição da carreira, daquele choque radical dos Secos e Molhados e do primeiro disco solo que no filme mostra do Ney ali, que ele ainda tinha lá com o Homem de Neandertal, que é daquele disco, que é o primeiro disco solo dele, Água do Céu, que ainda tinha aquela postura assim do radicalismo musical, visual, e o entendimento dele depois que ele era uma figura pop, que ele poderia fazer um repertório menos radical e agressivo, e foi aí que ele estourou nacionalmente com uma mistura, né? Porque o Ney continuou fazendo músicas, regravando vários compositores, gravando de João Bosco a Luli, né? Que é Luli que aparece no filme ali, que era uma grande parceira dele. Que, aliás, é uma atriz gaúcha que interpreta a Bela Lineker. Ela? Não sabia. É a Bela. Não vi. Tá muito bem, assim. E tá muito bem. E eu acho que o filme dá essa dimensão, assim, da escolha, porque tu sair dos Secos e Molhados, que ele era só o cantor, ele não era compositor. Aliás, o Ney não é um compositor. E ele conseguiu se cercar de compositores que conseguiram deixar a carreira dele em alta, assim, né? Não só ultrapassou ali a fase dos Secos e Molhados, como ele seguiu em alta, sempre fazendo boas escolhas, assim como o exemplo da Elis Regina também, né? Que era uma intérprete que escolhia bem seus compositores. O Ney tem essa marca, assim. E outra coisa interessante é que o filme, além de passar por esses períodos históricos, censura, também passa pela questão da epidemia da AIDS, né, que atingiu a comunidade homossexual naquela época, e o Ney mesmo fala, né, que ele não sabe como ele sobreviveu. Porque dois dos companheiros, os grandes amores dele, vieram falecer em consequência, né, do HIV, que é o Cazuza, e também médico. O Marco de Maria, médico, que foi companheiro durante 13 anos. Isso é uma coisa que eu não sabia, de tão discreto. Por exemplo, eu, pelo menos, desconheci esse relacionamento tão longevo e tão intenso do Ney com um namorado. Assim. Com um namorado, eu nunca vi imagens. Fixo. Não me lembro de ver imagens dos dois juntos. Exato, ele levou isso sempre com muita discrição. E lamentavelmente, ambos morreram. Juntos, na mesma época, mais ou menos, ali, no início dos anos 90. Ali, né? Ainda um secretário do Ney aparece, o filme também foi levado, também veio a falecer por conta da AIDS. Aliás, Marcelo, por falar em
em Cazuza, agora dia 17 de julho, vai entrar em cartaz um novo documentário. A gente vai falar aqui rapidamente, que ainda não vimos esse filme, né? Chamado Cazuza Boas Novas. E é um documentário com imagens preciosas, assim, raras de arquivo, principalmente os bastidores dos shows, e que se concentra esse documentário no período entre 1987 e o início de 1989, que foi o auge, talvez, do período, foi também a derradeira época. Ele viria a falecer, o Cazuza, em julho de 1990, mas entre 1987 e 1989 ele estava na carreira solo e estava com a AIDS, estava deixando com consequências, minando a saúde dele de uma forma, né, gradativa, e isso não impediu que ele continuasse fazendo shows. O do Tempo Não Para, que inclusive aparece. Sim, que o Ney dirigiu, né? O Ney fez a direção cênica, iluminação desse show, que é maravilhoso, esse espetáculo. Ele lançou 3 discos, o Cazuza, nesse período, e a gente está vendo aí, né? Mato Grosso é um dos depoentes. Tem Frejá, Gilberto Gil, Léo Jaime, né? Que relembram esse período, ao mesmo tempo de muita dor, de doença, mas também que foi muito criativo para o Cazuza. Estou bastante curioso. Bacana, eu desconhecia a existência desse filme até começar a ver o trailer agora, recentemente, assim, eu não sabia que estava em produção. Assim. Ele é dirigido por Nilo Romero e tem co-direção do Roberto Moret, que é um jornalista. O Nilo Romero... É um compositor, né? Exato, e é músico, e ele fez a direção musical desse show O Tempo Não Para, era do Nilo Romero, Nilo Romero. E a direção cênica é do Ney Matogrosso. Essa cena que mostrou ali da Marília Gabriela, ela ficou famosa porque ela perguntou diretamente pro Cazuza se ele estava com AIDS, né? E ele não assumia publicamente que ele estava com AIDS, né? E isso foi... Bom, e tá aí nesse documentário. Sim. Mas lembrando, então, né, Marcelo, que eu falei aqui no começo, né, do podcast, que o projeto Cineclube Matinal tem sessões presenciais. E a próxima sessão vai ser aqui no Cine Bancários, em Porto Alegre, na terça-feira que vem, dia 13 de maio, a partir das 19 horas, nós vamos exibir justamente O Homem com H. Sim. Vamos passar o filme e vamos conversar com o público que estiver presente sobre o filme, alongar um pouco mais esse nosso papo aqui e ouvir, claro, as observações, as impressões de quem tiver assistido. Lembrando que quem tiver se inscrito no Cineclube online, quem já tiver aderido, né, ao nosso projeto aí online, e a próxima edição do nosso Cineclube Matinal presencial vai ser dia 13 de maio, próxima terça-feira, aqui no Cine Bancários, em Porto Alegre, e nós vamos exibir justamente O Homem com H. Vamos conversar sobre esse filme, né, Marcelo? Vamos assistir com o público e aí bater um papo para trocar impressões a respeito desse filme tão interessante aí. Lembrando que quem já se inscreveu para o Cineclube Matinal online tem entrada franca, gratuita, é só preencher lá, dizer que quer participar do Cineclube presencial e que tem entrada franca. Então, terça-feira, dia 13 de maio, a partir das 19 horas, a gente vai ver e conversar sobre Homem com H. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e depois a gente está de volta para falarmos sobre O Eternauta. Isso aí. Estamos de volta, então, com o nosso podcast Cineclube Matinal e vamos falar agora, Marcelo, sobre O Eternauta, essa série tão aguardada, né, que é uma adaptação de uma graphic novel, né, uma série de histórias em quadrinhos argentina que veio à luz em 1957, começou a sair semanalmente numa revista, as tiras, né, contando essa história, uma história de ficção científica com invasão alienígena na Terra, mais especificamente em Buenos Aires,
e que tem desdobramentos. A história tinha, já na época, tinha implicações também existenciais e políticas, e se tornou uma referência nos quadrinhos mundial mesmo, por conta da ambição dessa empreitada e dessas camadas de significado que vão para além da mera história de ficção científica. E agora entrou em cartaz, então, acho que foi no dia 30 de março, né? Os 6 episódios da primeira temporada de O Eternauta pela Netflix. E é uma produção dirigida pelo Bruno Stagnaro, cineasta, escrita e dirigida por ele, cineasta argentino, e que é estrelado pelo grande nome do cinema argentino, que é o Ricardo Darín. Já maratonamos, né, Marcelo? Eu direto, já na primeira noite, já varei a madrugada assistindo aos episódios, e eu gostei. Eu queria que tu falasse um pouco da tua impressão dessa versão. Enquanto eu mostro aqui, tu vai falando, eu vou mostrar a minha edição bacana que tem. Foi lançado recentemente também, no final do ano passado. Relançado, né? O Eternauta, fazia um tempo que não tinha edições brasileiras dos quadrinhos, já fazia tempo que não tinha sido lançada, e a Pipoca Nanquim lançou então aqui, que é escrita pelo Héctor Hermann Oesterheld, o roteiro é dele, né? E tem desenho do Francisco Solano Lopes. São uns desenhos, edição luxuosa, né? E os desenhos, né, gente, são muito realistas, né? Mais fotográficos mesmo, e que servem quase como um storyboard, digamos assim, para uma adaptação cinematográfica. Quer dizer, storyboard é aqueles quadrinhos que boa parte dos realizadores fazem para entender o que eles querem visualizar, o que eles querem filmar antes de rodar. O que tu achou do Eternauta, Marcelo? Eu gostei também. Acho que não tem como quem conhece a história, né? Quem já viu, quem já teve a oportunidade de ler, percebe. É uma obra densa, com múltiplos... o enredo é bem grande, até que os quadrinhos têm muito texto, assim, além do normal. E não teria como tu adaptar de uma forma fidedigna. Então, as liberdades que foram tomadas, eu acho que estão dentro do processo criativo dos envolvidos. Eu posso achar, faltou isso, faltou aquilo, tá muito genérico, assim, porque... como o Roger disse, tem um contexto na história, assim, que ela foi escrita pelo Oesterheld e pelo Solano Lopes, logo em seguida da queda do Perón, sim, por um golpe militar na Argentina. E muita gente, assim, pelo menos a maioria das pessoas, sempre associa regime militar da Argentina, ditadura, com a ditadura de 76, lá, que é a mais famosa e a mais sangrenta. Mas a Argentina, desde da queda do Perón, e até antes, sempre viveu nesses altos e baixos de golpes, contragolpes. Exatamente. É uma sucessão de movimentos militares, golpistas. Exato. E o Oesterheld escreveu o Eternauta nesse contexto, assim, que tinha um pouco de Guerra Fria, naquela tensão nuclear lá dos Estados Unidos e União Soviética, a tensão da política argentina, e tinha esse drama da história do Eternauta que, resumindo, é a história de um grupo de amigos, liderado pelo personagem do Ricardo Darín aqui na série, né? O Juan Salvo. O Juan Salvo. Que subitamente Buenos Aires é tomada por uma nevasca mortal e as pessoas têm que lutar pela sobrevivência, enquanto se dão conta que, na verdade, estão sendo... O Buenos Aires e o mundo, né? Subentende-se, é alvo de um ataque alienígena que... com criaturas que começa nessa primeira temporada, mostra, já dá alguma ideia assim do que são essas criaturas. Parece uns carrapatos gigantes, assim. Né? Exato. E começa aquela luta pela sobrevivência do grupo de amigos. A história do Oesterheld, na época, ele defendia que mais do que o foco dele era a questão da resistência e do poder de organização das pessoas, subentendido aí contra invasores, tanto alienígena quanto o autoritarismo da época. E os personagens, eles saem nessa busca, o Juan Salvo, para encontrar amigos, familiares, e essa luta constante contra... Eu não vou falar muito aqui para não dar spoiler, né, para quem vai ver só a série sem conhecer o livro. E a série,
Eu tenho lido aí que algumas reparos dizendo que ela se tornou muito genérica dessas séries de sobrevivência, tipo Last of Us, Walking Dead, assim, que tem esse argumento, né, de um grupo de pessoas num cenário pós-apocalíptico lutando pela sobrevivência diante de uma ameaça mortal. E que ela acabou, obviamente, por ser uma produção da Netflix, tendo que se adequar a essa linguagem universal de passar em todo mundo, e lapidou toda essa questão geográfica da Argentina, assim, política, né? A geográfica, acho que ela está muito bem localizada. Ela é muito argentina, né? Assim, muito portenha, especialmente. Exatamente, ela se passa naqueles bairros periféricos de Buenos Aires ali, que na história eles vão em direção a Buenos Aires, mas todos esses primeiros movimentos são todos na periferia. Meio no subúrbio, né? Nos subúrbios de Buenos Aires, assim, onde os vizinhos todos se conhecem, são amigos. E a série, bem ou mal, ela faz algumas referências à história recente da Argentina, porque o Ricardo Darín é um veterano da Guerra das Malvinas, traumatizado, esses traumas afloram nele de vez em quando. Eles citam ali a questão da crise econômica de 2001, que fez muitos argentinos saírem do país. Um dos personagens, inclusive, está de volta a Buenos Aires, que foi morar nos Estados Unidos por conta da crise. Citam outras coisas muito particulares da Argentina, mas a gente tem que entender que é uma produção global, universal, para passar em todo mundo. Então ela tem que ter esse apelo, digamos, popular, assim. E eu acho que nisso ela cumpre bem, e como nós somos aqui fãs do Ricardo Darín, acho que ele está excelente no papel de protagonista. Aliás, né? todo o elenco é muito bom, porque tem outros atores e atrizes muito bons, e especialmente, além do Ricardo Darín, o César Troncoso, que é um ator uruguaio, mas que é quase brasileiro já. Faz muito filme aqui no Rio Grande do Sul. A partir do sucesso que fez no mundo inteiro, mas no Brasil fez muito sucesso, aquele filme Banheiro do Papa, filme uruguaio, que era dirigido também por um uruguaio, mas que atua no cinema brasileiro, César Charlone, diretor de fotografia. E, bem, aí o César Troncoso começou a participar de filmes... Novelas da Globo. Novelas da Globo, muitos filmes brasileiros, alguns filmes, inclusive, rodados aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele é um rosto muito familiar da gente aqui, e ele está muito bem. Sim. Ele faz um dos amigos, né, desse personagem, Juan Salvo. E o que é interessante, né, Marcelo, que é o que o Oesterheld dizia, né, o criador do Eternauta, e que também foi replicado, por exemplo, pelo Ricardo Darín, que é um dos produtores do filme, é um dos nomes que ele se envolveu pessoalmente com a produção, com a realização dessa série, é de que o que a gente vê, o que é interessante no Eternauta, não é exatamente o herói individual, não é o Juan Salvo, mais especificamente, mas a construção de um herói coletivo. Que a ideia é essa. Nos quadrinhos a gente tem, por exemplo, o Juan Salvo, que é um sujeito mediano, é um homem médio que acaba tendo que assumir, né, um papel mais de protagonista, mas junto com ele tem o Favale, que é um amigo, que é um professor de física, que na série quem interpreta é o César Troncoso. Ele não é um professor de física, ele é um engenheiro, mas ele também é um cara que lida com as gambiarras. Professor Pardal, exatamente. E aí tem um outro personagem que não apareceu na série aqui ainda, mas que está e que divide esse, digamos, heroísmo nos quadrinhos, que é o Franco, que é um proletário, é um trabalhador comum, e que se juntaram pelo acaso, né, das circunstâncias que a gente vê também na série. Então, de alguma maneira, está aí construído um herói de vários rostos. Sim. Que é o que está por trás da ideia, né, da construção dessa história do Eternauta. E quanto à questão da argentinidade, né, sim, Marcelo, tá muito forte ali, assim, quem a gente reconhece por cartazes, por referências visuais. Sonora. A trilha sonora tem Soda Stereo, a banda icônica do Mercedes Sosa, tem chacareira, tem tango, né, tem muitas referências culturais, e para os argentinos eu imagino que ainda mais ainda, né? Então é interessante, e eu acho isso um dos méritos também, porque eu acho que é uma série que pode ser vista no mundo inteiro, e que essas questões, as referências
as referências geográficas a Buenos Aires, elas não impedem, não atrapalham de forma alguma a compreensão da história. Poderia se passar em qualquer outra cidade, mas dão um tom local, pelo menos a gente olha assim, poxa, não é de novo aquela mesma coisa. Chicago, Nova York, né, Los Angeles, os lugares onde costumam passar essas produções estadunidenses, né? E o idioma também acaba nos agradando bastante. E é interessante, assim, a gente tem que pensar o seguinte, essa série ela só existe, dá para dizer, por causa da Netflix, porque é um projeto que desde os anos 60 se tenta materializar ele no audiovisual. Se fez lá no final dos anos 60 um piloto com alguns episódios em desenho animado, que não foi adiante por questões orçamentárias. Depois esse projeto ficou pipocando anos e anos e anos com vários cineastas. Inclusive, dando uma pesquisada, vi que o Francisco Solanas, o Pino Solanas, esteve associado a ele uma época, outros cineastas conhecidos argentinos. E ele teve para sair do papel 2 vezes pela Lucrécia Martel, que teve ali no início dos anos 2000, ela avançou, porque todos os projetos anteriores sempre esbarravam na questão óbvia que a gente vê agora, que é a questão do orçamento, né? Antes de existir computação gráfica, de como é que tu faria um filme de ficção científica nesse nível, nesse detalhamento que propõe a história em quadrinhos, de uma forma artesanal, seria muito difícil. É complicado mesmo. E aí sempre esbarrava na questão da grana. Aí o projeto conseguiu uns produtores internacionais, europeus, ele começou a andar com a Lucrécia Martel, lá no início dos anos 2000, e esbarrou numa divergência lá com a família do Osterheld, que é um dos netos dele que administra. Na época, acho que a viúva estava viva ainda, que a coisa não avançou. Aí eu vi que a Lucrécia Martel, pouco antes da série, ela teve de novo envolvida no projeto. Meio que chamaram ela de novo, agora vai. Aí por 2018, 2017. Só que daí, por alguma razão, não rolou de novo e entrou essa produtora com a produção com o Ricardo Darín à frente do projeto e essa produtora que também junta muita gente da América Latina, da Europa também. A produtora, essa é a KIS Filmes, é uma produtora argentina, mas que trabalha com diretores de toda a América Latina e também, inclusive, da Espanha. Então, assim, filmes como Relatos Selvagens, produção inclusive deles. O diretor do Relatos Selvagens, o Damian Cifron, era um dos diretores que antes da Lucrécia, no inteirinho entre a Lucrécia Martel começar a largar e voltar, ele que ficou tocando o projeto. O clã do chileno Pablo Trapero é produzido por eles. Eles têm já uma filmografia, né, super extensa, também em produções para TV. Curioso que o diretor, esse Bruno Stagnaro, ele despontou co-dirigindo um filme de baixíssimo orçamento, que é exatamente o oposto em termos de ambição de produção. Ganhou prêmio Gramado. Ganhou o prêmio Gramado. É o Pizza, Birra e Faço, né? Que é pizza, cerveja e cigarro. E é um filme que acompanhando uma noite de um grupo de jovens portenhos, né? Circulando em Buenos Aires, bebendo, né, fumando e comendo pizza e fazendo, né, uma vida jovem, mostrando um pouco meio marginal, delinquente até mesmo. E o filme fez muito sucesso, assim, dentro do ambiente independente, claro. E o Bruno Stagnaro... Perdão, o Bruno Stagnaro, esse diretor, então depois ele curiosamente migrou para a televisão e ele tem várias séries e minisséries, telefilmes, etc. na televisão argentina, que é a direção dele. E acabou agora, então, dirigindo o Eternauta. E eu acho só importante dizer, até também sem querer dar spoiler, que essa temporada, ela não é... Porque o Eternauta tem uma parte 2 que tem ali no roster ali, que essa temporada é só metade da parte do livro. Exatamente, não é nem toda a parte 1. Exato. Então, eu também fiquei porque eu não sabia disso. Quando eu fiquei vendo a série, eu pensei, mas cadê o resto do livro? Não tem. Ficou para a próxima, que eu sei que já está em produção, assim. Só lembrando que a história do Osterheld, a história pessoal do Hector Osterheld é terrível também, porque ele era editor e roteirista, tinha uma revista, essa revista que quando ele começou a publicar em 57, entre 57 e 59, né, a primeira leva das histórias do Eternauta, mas depois
com o passar dos anos 60 e começo dos 70, e com a situação política na Argentina, ele começou a ficar mais próximo de grupos de esquerda ligados ao peronismo que foram se radicalizando. Os montoneiros, né? E ele se tornou, acabou entrando para um grupo de guerrilha urbana chamado, né, Montoneiros. Foi muito importante, principalmente no começo dos anos 70, na luta contra a ditadura argentina, fazendo ações. Inclusive, eles executaram um general, e isso foi o estopim para uma repressão violentíssima do exército, do governo argentino para com esses grupos, especialmente os montoneiros, e ele acabou sendo preso e torturado durante um ano, pelo menos, entre 1977 e 1978, morreu, nunca foi encontrado o corpo dele. Aliás, a Argentina tem 30 mil desaparecidos, né? E o que é tão terrível quanto, né, Marcelo, é que as 4 filhas dele, do Osterheld, também se juntaram a clandestinidade, né, a guerrilha clandestina, e as 4 foram mortas também, tanto que 2 delas grávidas pela repressão argentina. Só escapou a esposa que não estava na casa no dia que eles invadiram. Assim. Exato. E não, é terrível, assim. Terrível. Porque... Consta até que uma das formas de tortura pro Héctor Oesterheld, seria que os seus torturadores mostravam fotos das filhas mortas já para ele, né? Então é um negócio realmente abominável, terrível que aconteceu com esse Eternauta 2, só para aproveitar o gancho, foi escrito por ele já na clandestinidade, né, os roteiros, porque antes disso ele fez um remake do Eternauta, aqui teve um remake lá em 69. 69, com outro desenhista. O Alberto Breccia. Alberto Breccia, que é um remake que ele acentuou a questão política, assim, que para ele era muito importante. O Solano Lopes, que é o desenhista original, vivia na Europa essa época, e aí depois o Solano Lopes voltou para Buenos Aires para tocar esse projeto do Eternauta 2 com o Osterheld na clandestinidade. Mandava para ele, eu estava lendo assim como é que foi o processo criativo, assim, ele recebia, era endereço incerto e não sabia, ninguém sabia onde ele estava, ele ficava mandando as páginas manuscritos, e inclusive teve uma divergência que a coisa começou a mudar de rumo, assim, que ele achou que a história estava ficando muito politizada, teve uma divergência entre os dois, e no final ele acha que não era já mais nem o Osterheld que podia estar escrevendo, porque mudou o tom, não era mais manuscrito, era datilografada, que ele recebia uns papéis misteriosos, chegavam na casa dele, assim, como a continuação da história, que aí ele já não sabe mais, ele tem dúvidas, assim, primeiro conceituais, né, sobre o rumo que a história tomou, e depois se foi o próprio Osterheld que terminou. Tudo leva a crer que sim, mas imaginem as condições do cara escrevendo essa história totalmente escondido até ser descoberto e assassinado pela ditadura, né? Mas é isso, gente. Então a gente recomenda mesmo, legal, assistam ao... se não viram ainda, e é legal maratonar assim, é bacana. Sim, tu começa a ver, não para mais. E não consegue parar. O Eternauta, então, lá na Netflix, são 6 episódios nessa primeira temporada. Eu tinha dito que tinha ido ao ar, acho 30 de março, não, é 30 de abril, que foi agora, que foi colocada essa primeira temporada no ar. Por falar em quadrinhos, depois do intervalo a gente vai continuar nessa linha do desenho gráfico, mas daí no cinema vamos falar de um documentário brasileiro sobre um cartunista. A gente já volta. Temos quanto tempo? Tô por ti aí. Nessa quinta-feira está entrando em cartaz também nos cinemas brasileiros, quinta-feira, dia 8 de maio, um documentário também muito interessante chamado Memórias de um Esclerosado. É um longa-metragem dirigido pela Thaís Fernandes e pelo Rafael Correa, que é cartunista, e é a história dele que esse filme acompanha. O Rafael Correa é um desenhista, cartunista, que em 2010 foi diagnosticado com esclerose múltipla, e uma condição que tem se agravado ao longo dos anos, e a partir de então, a partir de 2015, ele começou a contar as suas
né, a sua relação e a sua vida, a sua relação com a sua doença e a vida dele a partir dessa questão em quadrinhos autobiográficos e chamados Memórias de um Esclerosado. E a gente vê nesse filme, a gente vai acompanhando durante alguns anos como ele se relaciona, as pessoas em volta, e é uma mistura de cenas atuais gravadas durante os últimos anos, como eu disse, também desenhos dele, filmes e vídeos do acervo pessoal dele, caseiros, da família, né, do Rafael Corrêa, e animações também, né, a partir dos desenhos do Rafael. O Rafa foi cartunista durante um bom tempo do Jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, também criou cartoons, desenhos para a Ilustríssima, né, na Folha de São Paulo, entre 2021 e 2024. E aqui, de 2021 a 2024, foi em Zero Hora, 2010 2020, na Folha de São Paulo. E entre os personagens, né, Marcelo, que o Rafa criou, tá um bem conhecido, que é um menino... O Arturo Arteiro. Arturo Arteiro, né? Tem um menino meio questionador, meio parecido com a Mafalda, já que estava falando de cinema, de cultura argentina, antes a Mafalda do Quino. E é um filme, e é muito interessante, Marcelo, porque ele é um filme que conta toda recupera essa trajetória desse artista, mas não tem nenhum pingo de autopiedade, de autocompaixão. Tem, inclusive, muito humor. É um filme muito engraçado, a gente ri muito com ele. O Rafael é um cara bem-humorado. E, claro, a situação, né, a situação dele é uma situação triste, é dramática, mas é contado dentro do possível com a leveza nesse filme, né? Sim, é uma característica dele, né? Desde que ele ficou conhecido assim como quadrinista e autor, e logo em seguida que se tornou pública a questão da doença, ele colocou isso no papel, porque ele tem, além do Arturo Arteiro, que é muito característico assim do cotidiano de um menino do interior como ele, que ele é de Rosário do Sul, então ele contava essas aventuras dele meio que autobiográficas, assim, com um pouco dessa memória pessoal. E aos poucos o Rafael começou, quando depois já morando em Porto Alegre há muitos anos, ele começou a ter um olhar mais urbano, político na obra dele, assim, de uma leitura do cotidiano muito interessante, assim, de observação, assim, de Porto Alegre, das pessoas. E isso foi muito legal. E Memórias de Esclerosado inclusive livro de um livro que ele lançou, acho que foi em 2015, que ele lançou um álbum também meio coletânea e já narrando essas primeiras experiências dele assim com a doença. E depois, posteriormente, ele fez mais um trabalho autobiográfico que o título explica bem isso que o Roger falou, de como ele encara esse processo, que é Até Aqui Tudo Bem. É um livro de 2018, que é uma coletânea do trabalho dele, no qual ele é o personagem. E a doença, ele jamais, como o Roger disse, fez disso uma razão de despertar a pena, a comiseração das pessoas. Pelo contrário, ele toca a vida dele com bom humor, dentro do que é possível, e trabalhando e mostrando um trabalho assim, que até exigiu dele um esforço físico de trocar. A mão dele começou a mão direita, a mão esquerda dele, esquerda, que é aquele que ele desenhava. E aí ele começou a desenhar com a mão direita, e eu me lembro de uma vez que ele falou que esse início desse processo de adaptação não era fácil, mas para ele era um desafio a mais, né? Entre tantos que ele já pensa, porque o traço mudou totalmente, né? Óbvio, né? E ele falou, não, ele aprendeu a desenhar com a outra mão e o traço deixou de ser importante. O importante para ele não era mais a imperfeição de um traço, que já não era tão bom, mas a ideia que ele queria transmitir. Claro. E isso é muito legal no trabalho posterior dele, assim, porque tu vê que a ideia está cada vez mais... continua fresca, continua atual, e ele é um cara, assim... multipremiado em salões internacionais de quadrinhos, como o Roger disse, trabalhou em grandes veículos da imprensa e segue ativo. E cinema foi uma coisa que ele fala no filme, né, que ele sempre quis fazer, só que, obviamente, por questões de grana, não é fácil, né, trabalhar com cinema, e os quadrinhos é como se fosse uma extensão, porque o apuro visual que ele tem de criar as histórias totalmente cinematográficas, assim, é de quem
conhece muito, domina essa arte da narrativa visual, tanto no cinema quanto na história em quadrinhos, assim. Então, é um filme muito bacana, eu acho que vocês têm que ver, assim, porque foi premiado em Gramado, né, Rocha? Sim, ele ganhou vários prêmios em Gramado, mas os principais que ele ganhou, Marcelo, foi antes de Gramado, foi no Cine PE, lá em Recife. Ele ganhou o melhor filme, tanto do júri oficial quanto do júri popular. O que não costuma acontecer tanto assim, né? De unificar, às vezes ganha e o júri popular escolhe outro filme, que não é o mesmo que o do júri oficial. E ele, na 28ª edição do Cine PE, ele levou nessas duas instâncias aí o melhor filme. E é curioso, Marcelo, a gente estava falando lá no Homem com H que de uma linha narrativa, digamos assim, para costurar todos os episódios do filme. Nesse também tem uma linha narrativa, além, obviamente, da trajetória do Rafael Corrêa, por óbvio que é isso o que conduz tudo, mas tem um episódio da vida dele que acaba repercutindo durante todo, principalmente a partir dessa questão quando ele se descobre, né, tendo esclerose múltipla. Ele, quando criança, Marcelo, ele recupera no filme, ele lembra isso, ele pegou um dia com uma pedra e matou um sapo. Que é a coisa de moleque que faz uma bobagem dessas, né? E esmagou, parece, principalmente o lado esquerdo do sapo, e o sapo morreu. Ele imediatamente se arrependeu do que fez, achou uma estupidez sem tamanho e ficou muito chateado já desde aquela época ter feito isso, porque era algo que fugia do temperamento dele. Bem, e aí, anos depois, ele começa, e os primeiros sinais são exatamente na mão esquerda, que é a mão que ele desenhava. Então ele entra numa piração de que isso seria uma vingança do sapo, que é uma espécie de um karma que ele está pagando por ter feito aquilo com o sapo lá atrás. Então isso perpassa o filme inteiro, dizendo, será que vou conseguir superar isso, etc. Ele tem sonhos no filme, né, com essa lembrança aí, então é interessante. E Memórias de um Esclerosado, então, entrando em cartaz agora, dia 8 de maio, quinta-feira, nos cinemas. E eu queria lembrar que a diretora, a Thaís Fernandes, que dirige, né, com o Rafael Corrêa esse filme, ela tem um documentário, Marcelo, muito bacana, chamado Portunhol, que ganhou o Festival de Gramado também na categoria de documentário, alguns anos atrás, o filme é 2010. Não é esse 2010. Bem, mas é 2020. 2020. E é um documentário muito, muito legal porque conta essa língua, né, que nasce do encontro do português e espanhol, que nas zonas de fronteira, em algumas zonas de fronteira do Brasil, são muito comuns. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito o portunhol, e é um documentário bem, bem bacana sobre esse tema. E por falar em documentário, a gente pode dar só uma recomendada, né, rápida, né, Marcelo, de um filme que também está entrando em cartaz agora na quinta-feira, e que é também uma co-direção, também tem relação com aqui o Rio Grande do Sul, porque Virginia Adelaide é co-dirigido pelo nosso grande cineasta Jorge Furtado, com a Yasmin Tainá, uma jovem realizadora, que divide com ele, então, os créditos dessa produção, e que é uma história super interessante, Marcelo, porque ele mostra o encontro entre Adelaide Koch, que foi a primeira psicanalista no Brasil, era uma judia alemã que saiu em 1976 de Berlim, já em pleno nazismo, e ela foge com a família, vem para o Brasil, e naquela época a psicanálise aqui no país ainda estava engatinhando, e ela acaba analisando uma figura chamada Virginia Bicudo, que é vivida pela atriz Gabriela Corrêa. Adelaide Koch, quem faz é a Sophie Charlotte, e a Virginia Bicudo é uma socióloga. E ela começa, né, ela consegue convencer a Adelaide Koch, não queria analisá-la
no começo e acaba se tornando, entre as duas, acaba nascendo uma ligação forte, e a Virginia Bicuda acaba virando também a primeira psicanalista brasileira, né, uma mulher negra, e aí tem toda uma questão que as duas colocam a respeito de racismo, né, a personagem da Virginia Bicuda não reconhecendo que sofria preconceito, racismo, e aí com as sessões de análise isso vem à tona, e ao mesmo tempo a Adelaide Koch tendo que enfrentar a questão de ser uma judia e também sofrendo, né, a discriminação por conta disso. E é legal, né, mas é porque, como nos filmes costumam ser, em boa parte, pelo menos, dos filmes de Jorge Furtado, há uma zona meio híbrida ali entre a ficção, entre a dramatização e o documentário. O Jorge gosta, né, de reunir filmes e informações documentais e misturar com dramatização, com ficção. Bacana, né? Então esse filme também está entrando em cartaz agora, dia 8 de maio, quinta-feira, nos cinemas, e também é uma boa recomendação, é interessante a gente ver assim, essas duas mulheres fortes, pioneiras, e também mostrando o começo do desenvolvimento, pelo menos da psicanálise aqui no Brasil. As duas são muito bem, Marcelo, as duas atrizes. Eu não conheço essa Essa Gabriela Corrêa, ela é uma atriz menos conhecida, e ela está muito bem. E a Sophia Charlotte também, que a Sophia Charlotte tem ascendência alemã, e ela fala alemão, a Sophia Charlotte. E no filme ela fala português com sotaque alemão. Isso normalmente é muito complicado funcionar, né? A pessoa que fala numa língua tem que falar na sua própria língua, mas com sotaque estrangeiro. Não é todo ator, atriz que consegue dar conta disso, e muitas vezes fica caricatural. Isso não é o caso. A Sophia Charlotte está muito bem atuando e com esse sotaque que convence, porque é autêntico, né? Então não é forçado, a gente consegue entender que é verossímil que ela fale daquele jeito. Então, Virginia Adelaide também, um filme muito bacana aí para vocês verem. É isso, Marcelo? É isso aí. Então tá, esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal em comemoração aos seus 6 anos. É uma parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre da região e também com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação Roger Lerina, Marcelo Perrone. Produção da Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, comandando todas as nossas estripulias de vídeo e áudio, Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Line Adolfs e a direção de comunicação do Sérgio Hoff. E a gente convida, então, vocês a seguir o perfil aqui do Cineclube Matinal, tanto no Spotify quanto também na Apple Podcasts. E vocês podem nos ouvir e também nos ver. Toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar, então, as novidades da história novidades e histórias do mundo do cinema e também, sim, das séries. Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura, e só existe porque recebe o apoio financeiro de leitores, leitoras e ouvintes. Então, para fazer parte do grupo de pessoas que nos apoia, acesse matinaljornalismo.com.br/assine. Se você ainda não recebe a Matinal News todos os dias, cadastre-se gratuitamente e lá no nosso site para receber no seu e-mail as notícias que importam sobre Porto Alegre. Lembrando que dia 19 de maio, agora a gente dá início à versão online do Cineclube Matinal. Nós vamos falar primeiramente sobre David Lynch, serão vários encontros. Então, se você quiser participar dessa aventura conosco, é barbada, é só entrar lá no matinaljornalismo.com.br/Cineclube. Aí se inscreva, e lembrando que também dia 13 de maio agora, próxima terça-feira, a partir das 19 horas, se você está aqui em Porto Alegre, vem aqui no Cine Bancários para assistir Homem com H, a partir das 19 horas, como eu disse, e depois bater um papo comigo e com o Marcelo. É isso, até quinta que vem. Até. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Roger, tchau, pessoal.